O Sampaoli começou a enxergar isso tudo. Então, assim, eu critiquei o Sampaoli, agora eu tenho que elogiar. Pelo menos nesses últimos jogos, ele rejuvenesce o time, ele volta a ter um quadrado no meio campo, o losango. Losango ele não está fazendo ainda, mas pelo menos ver o Everton Ribeiro com o Arrascaeta em campo é probabilidade de coisas boas acontecerem para os atacantes. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o Flamengo fica hiper forte por esse lado esquerdo. Cebolinha, com Ayrton Lucas e com a chegada do Gerson, fica super forte pelo lado esquerdo. Rapaziada, e vamos acompanhar aqui agora o debate sobre esse Flamengo de Jorge Sampaoli, que vai, de certa forma, ganhando uma cara e precisa ganhar uma cara, afinal de contas, tem o Bahia no sábado às 4 horas da tarde, tem o Fluminense, se eu não me engano, às 8 horas da noite na próxima terça-feira, então tem que evoluir. Zinho deu aula no comentário, pelo menos na minha opinião, tá bem bacana o debate, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like é muito importante pra gente continuar crescendo aqui no YouTube e assiste até o final, hein? Não pula que o debate tá importante. No final do debate também tem eu trazendo aí informações sobre a questão do Pedro, atualização sobre a situação do Pedro, beleza? Então, vamos embora pro debate. No Maracanã, Flamengo e Goiás, um público bom no Maracanã para acompanhar uma vitória importante do Flamengo, importante para os meninos, importante para os jogadores consagrados voltando ao time, importante para jogadores que podem estar começando a cavar alguns passos, como o Eric Pulgar, por exemplo, dá para tirar do time daqui para frente. O Fernando falou aqui que viu alguma melhora, mas ainda não significativa. Começa você então, que eu quero entender. Então, eu já acho até, Dani, que o Flamengo ele estava melhorando até em partidas que ele perdeu. O Flamengo ele produziu mais, por exemplo, contra o Inter, produziu mais, né? Contra o Botafogo, achei que em alguns momentos, né, ele conseguiu controlar mais o jogo, mas o Botafogo foi muito bem com uma outra proposta de jogo aquele dia no Maracanã. Até contra o Atlético Paranaense, Dani, o Flamengo começou bem o jogo. Sim. No segundo tempo, depois ali também da entrada do Arrascaeta, a gente viu o time controlando, trocando passes. Eu acho, pelo menos, Dani, que o time já tem uma identidade, tem uma forma de jogar. Eu acho que quando o Sampaoli chega, ele tem pouca coisa para aproveitar do trabalho que foi abaixo do Vitor Pereira. Não tinha um legado. Pouca coisa é vontade sua. Sim, você foi mais direta, né? Mas eu acho que tinha pouca coisa para aproveitar. Praticamente ali uma terra arrasada. Agora o Flamengo ele tem controlado mais a posse de bola, tá produzindo, tá criando. Acho que ele teve a coragem e foi inteligente em algumas modificações. O Pulgar hoje é titular. O cara que deu outra dinâmica pro meio campo, né? Com capacidade de marcação e se apresentando para jogar também com qualidade, né? Um jogador que não estava mostrando antes o seu verdadeiro potencial, que agora se encontrou. Outro dia a gente até conversado sobre o Vitor Hugo, né? Sim. E o Vitor Hugo muito bem ontem, né, participando ali das jogadas. É um jogador que, sem a bola, ele consegue pressionar, consegue fazer um bom papel na marcação, que tem qualidade também para gerar jogo ali no meio campo. E eu acho que o melhor momento do Cebolinha com a camisa do Flamengo. Acho que o Cebolinha ele tá com confiança, jogando ali pelo lado esquerdo, com um bom entrosamento com Ayrton Lucas. Eu acho que, no mínimo, hoje a gente tem um Flamengo que controla mais os seus adversários. Precisa agora melhorar muito, para mim, o psicológico, porque esse time, quando está em adversidade, toma um gol e desmonta. A gente viu isso contra o Atlético Paranaense. E a parte física, né? O Flamengo ele não consegue se manter num nível alto físico em 90 minutos. Acho que isso tem prejudicado um pouco o Sampaoli. Mas para quem pegou uma terra arrasada, eu acho que ele já melhorou o time consideravelmente. Pelo menos tem um padrão de jogo agora. Fisicamente eu acho que ainda é uma questão, né? Eu fico com a sensação do jogo de ontem que o Vitor Hugo entrando bem, ele ajuda inclusive a potencializar o lado esquerdo como um todo. O Ayrton Lucas e o Cebolinha se entrosando melhor, o Arrascaeta no chute que ele dá ali logo no começo do jogo no gol, é uma jogada que sai mexendo com essas três outras peças, né? Então assim, o que dá para tirar de positivo? Tem coisas negativas, o Pedro sente o adutor da coxa assim que bate o pênalti, a gente pode falar ainda do que precisa melhorar, mas acho que o jogo de ontem traz coisas positivas. Aquela falta, sentiu o adutor, lembra? Uhum. Sim, e ontem foi o Pedro, né? Ficou quanto tempo? 40 dias Mais fora? de 40 dias. O Pedro é a mesma lesão, ele bate o pênalti e fica ali meio que paradinho, né? Meio que... Mas é leve. E ele tinha sido no último jogo, ele não atuou.
Mas é outra lesão, né? Antes ele tinha uma questão de entorse e agora ele quebrou o tornozelo. E ele não deve jogar contra o Fluminense, né? Primeiro jogo na Copa do Brasil. Não. Então, esse é um grande assunto para a gente desenvolver. Porque ele completou ontem a 23ª partida na temporada com 22 gols. Exato. Então, esse é um jogador que eu quero no meu time. Esse é um jogador que a torcida do Flamengo quer no time dele. Como é que a torcida vai abrir mão de um jogador que faz um gol por jogo? Não dá para abrir mão desse tipo de jogador. O Arrascaeta, achei legal ontem. Participativo. O Arrascaeta entrou na Argentina completamente fora de sintonia. O jogo estava a 320, os caras numa velocidade de 320 e ele entrou a 110. Né? Bruno Henrique entrou, os caras voando no jogo lá na Argentina, ele entrou no 110. Ontem, não. O Bruno Henrique já está... O Bruno Henrique não é o Bruno Henrique ainda. Mas o debochado já está vindo a ser o debochado. Já dá para pensar nisso. Tipolino já está arrumando ali a jogada. O gol do Everton, espetáculo. Mas teve um que ele tropeçou na bola. Uma coisa, aquele gol que o Everton... Ele compensou no segundo tempo com gol de letra, Pascoalzinho. No primeiro, a bola bateu nele. Aí ele compensou. Como diria um amigo meu, a marvada judeia. A bola judiou. Bateu aqui, bateu e não escapou. Agora, no segundo tempo, ele deu uma letra na bola com um espetáculo. Um gol maravilhoso. O Flamengo, na minha modesta opinião, o Flamengo jogou para o gasto. O primeiro tempo do Flamengo foi tão animador quanto a entrevista do técnico do Flamengo. O primeiro tempo do Flamengo foi tão animador quanto a entrevista. A entrevista do treinador do Flamengo ontem foi para morrer de repente, leva 15 dias. De repente. Foi assim, um negócio meio que melodramático, né? Tem hora que ele acelera, tem hora que ele fica dramático na entrevista. É um negócio. É uma diferença. Por isso que eu falo pra você. Só mudou o idioma do treinador. Saiu que falava português e entrou que fala espanhol. Não, mas você não viu melhora nenhuma no Flamengo ontem? Eu ainda não. Nenhuma? Não, pouca coisa. Eu só avisar a senhora que jogou contra o Goiás, sem a dupla de zaga. E o goleiro? Tô sabendo. Então vamos... Tem certeza disso? Vamos estabelecer um paralelo. Então, eu acho que o Flamengo tem muito a melhorar. Não é um pouco, não. Gostei do menino, do Vitor Hugo. Acho que o Arrascaeta está voltando a jogar. Cebolinha bem. O Cebolinha, o melhor do time. Tipolino, o melhor do time. Agora, se você parar para analisar, o primeiro tempo, hein? Primeiro tempo, hein? Agora, o segundo tempo já é um pouquinho melhor. Entendeu? Eu entendo isso. Eu entendo. O Flamengo está tentando se reencontrar. Eu entendo isso. Mas será que eu acho que eu é que quero ver o Flamengo do que eu já vi. Então eu acho que eu é que me iludo com isso, sabe? Será que vai ser aquele Flamengo? O Flamengo que perdeu jogou melhor do que o Flamengo que ganhou. O Flamengo do jogo do Internacional. Do Botafogo também. Jogou aquele do Botafogo também. Melhor do que ontem. Agora, ontem dava para ganhar de 4 ou 5. Aí falta a tal da contundência e o São Paulo está preocupado com isso, que é acertar mais as finalizações, né? Pelo número que está criando e pela fragilidade ontem, no caso do Goiás, com esses desfalques todos, enfim, podia ter ganho até por um placar melhor. Mas não dá para dizer que jogou melhor do que foi contra o Botafogo, nem que perdeu. Agora, o menino Vitor Hugo é que o Sampaoli não conhece, né? Mas ele deve começar a conversar lá. Esse menino jogou no Sub-17 de centroavante, de meia, de segundo volante meia, lá atrás e tal. Então, assim, ele dá muita opção ali. Sempre que entra bem, Mauro. Entra bem. E já com o Dorival, que o aproveitava mais, ele entrava bem. Então, assim, será um próximo João Gomes? Não sei, mas deixa jogar. Vamos ver. O que faz... a presença dele em campo faz com que, mais ou menos o que a gente falou ontem, a disputa ali por umas 3 vagas, eu ainda acho que o Gerson voltando bem, pega uma ali, mas o meio ali tem 5 ou 6 preparados para entrar. E ele é um candidato, apesar de jovem. Agora, não sei o que o São Paulo ali vai, não, mas eu prefiro a experiência do Vidal, só o Gerson, Thiago Maia, não sei o quê, e não vai aproveitá-lo muito. Cebolinha, na medida que melhora, e melhora mesmo, já o outro jogo ele também foi bem, mesmo perdendo, o último jogo,
aí começa a pensar assim, bom, é que parece que os problemas estão facilitando, entre aspas, a vida do Sampaoli de ter que tomar uma decisão. Porque se ele tem Gabigol, Pedro, Cebolinha bem, Bruno Henrique voltando, ele tem que definir, bom, afinal, quem é que joga? E o Cebolinha está aproveitando essa fase em que os outros estão deixando ele jogar para, de repente, falar para o professor, estou aqui, pensa em mim, não vai pensar só que tem que ser Pedro e Gabigol. Nesse aspecto, assim, o Sampaoli vai ganhando mais opções. Mas não, acho que ainda ficou longe de ser um jogo assim de encher os olhos do torcedor. Acho que não foi uma alegria geral. Agora, vencer, como disse... É um alívio vencer, como né? o Zinho disse lá, que eu acho que o Luxemburgo falava para ele e tal, né? Depois o Zinho confirma. Para começar a ganhar, tem que parar de perder. Então, já foi um passo, porque nem empatou, já ganhou. E isso aí traz confiança, o ambiente hoje para treinar é outro, tem lá os problemas, esse é o meu ponto, a importância do jogo para isso. Não, a importância é para isso. Agora, que o adversário no momento contribuiu, sim, com certeza, porque tinha um adversário mais fragilizado, o jogo era no Maracanã, enfim, ninguém imaginava que o Flamengo não fosse vencer a partida. Acho que até imaginava-se que poderia e tinha condições de vencer por um placar melhor. Mas criou muitas chances. E eu adorei o Everton Ribeiro, porque eu falei dele ontem aqui, né? Eu gosto muito dele, adorei ele dar esse calcanhar aí e mandar um abraço pro conselheiro Miranda, que quer tirar ele todo dia do time. Ah, o que tem de gente querendo sacar o Miteirozinho, é muita gente. Tem que tirar alguém, tira o Everton Ribeiro. Ele ontem fez o primeiro gol da temporada e por isso que eu coloquei aqui, Zinho, para te ouvir, desde o começo a importância, seja para os meninos, seja para os jogadores consagrados, porque ontem cada um teve o seu momento por motivos diferentes ali, de recolocação. A Arrascaeta 90 minutos, o Everton Ribeiro marcando um gol, o Vitor Hugo mostrando o que pode fazer. Não foi um jogo brilhante, Crisanzinho, mas tem uma melhora aí, pelo menos para olhar para dentro e treinar mais tranquilo, não tem não? Ah, sem dúvida, você tem toda a razão. Eu ia começar falando essa frase do Vanderlei, que falava no vestiário pra gente, e o Mauro Naves brilhantemente encerra falando, né? Parar de perder, conquistar uma vitória, sair. O Flamengo não ia ficar na zona de rebaixamento. Acho que vocês não acreditam nisso também, né? Não. O Pascoal está bem pessimista com o Flamengo, mas não acredito que ele ache que o Flamengo vai cair para a segunda divisão. Não, eu não estou pessimista com o Flamengo, não, é que eu sou muito otimista com o Flamengo, é diferentezinho. Eu vejo o Flamengo diferente, num patamar diferente. Quando eu vejo o Flamengo não correspondendo mas, assim, àquilo que eu imagino... Para isso acontecer, Pascoal, ele tem que começar a arrumar a casa. Leva um tempo, né, Zinho? Começar a vencer jogos. Sim, mas já são 5 meses do ano, chegou, gente. como Não, você peraí, mesmo mas falou, é o sétimo jogo do Sampaoli. Mas peraí. É isso aí. Boazinho. É isso aí. E outra, o Fernando falou muito bem. Eu também acho que o Sampaoli, quando ele chegou, começou a repetir negócio de 3 zagueiros, começou a fazer umas opções de o Léo Pereira jogar de lateral esquerdo, o Ayrton Lucas ir para a vaga do Gerson. É típico do treinador que está ainda pegando aquela terra arrasada. Porque o que o Vitor Pereira deixou foi isso. Não deixou nada de bom. Eu não consigo enxergar isso, né? Alguma coisa boa. Então, assim, não quero mais voltar lá atrás por tudo que aconteceu. Eu quero partir do princípio do Sampaoli. Ele, no início, e eu até critiquei, ele repetiu algumas coisas do Vitor Pereira. Por isso que o Pascoal fala, mudou só o idioma. Né? E eu também, quando voltei de férias, enxerguei isso. Até falei no programa, olha, aconteceu tantas coisas, mas o Flamengo joga do mesmo jeito que estava com outro treinador. Eu já estou vendo no Sampaoli, pelo menos ele repetir o time sem 3 zagueiros. Que eu acho que não é para esse grupo. A minha opinião, e vocês, a gente está junto aqui, eu tenho falado sempre isso. O Flamengo não é o elenco que ele tem característico para jogar com 3 zagueiros. Então, assim, ele começa a repetir com uma dupla de zaga. Já não jogou o Davi Luiz, desculpa, no jogo que não foi, né? Fora, contra o Atlético Paranaense, mas estava à disposição e ficou no banco. O Vidal, muito cobrado pela torcida, e é um cara que fisicamente deixa a desejar, é um cara experiente, importante, entrar durante os jogos. Acho que é útil, mas não é o cara para resolver hoje como titular. E aí a torcida pegou no pé. O Sampaoli começou a enxergar isso tudo. Então, assim, eu critiquei o Sampaoli, agora eu tenho que elogiar.
pelo menos nesses últimos jogos, ele rejuvenesce o time, ele volta a ter um quadrado no meio campo, o losango ele não está fazendo ainda, mas pelo menos ver o Everton Ribeiro com o Arrascaeta em campo é probabilidade de coisas boas acontecerem para os atacantes. O Mauro Naves foi muito bem falar, que bom que o Everton Ribeiro fez esse golaço. Eu acho que às vezes ele é cobrado exageradamente e até às vezes injustamente. É um cara que não reclama, vai para o banco, tá ali, entra no jogo, entra com a mesma disposição, é um cara de grupo, é um verdadeiro capitão, é um cara que dá a cara quando o Flamengo perde, ele está lá dando entrevista, não foge à responsabilidade, né? Tenta no jogo, mesmo não estando jogando bem, ele tenta, ele tem personalidade. Então, assim, é um cara que eu não entendo porque que toda hora é ele que tem que sair do time, O Arrascaeta não é ainda o Arrascaeta, mas ele em campo melhora os outros, dá confiança para os outros. Então eu vejo coisas começando a melhorar. Tá longe. Claro, se a gente for pensar no Flamengo campeão, tá longe. Mas o Sampaoli com essa visão de preencher o meio campo, olhar para o que o Flamengo tem de melhor. É a qualidade técnica, é jogar no campo do adversário, é ter a bola, é propor o jogo. Claro, tem que ter arrumação defensiva? Tem, por isso ele colocou o Pulgar agora de primeiro, colocou o Garoto, que eu acho, como o Mauro Naves falou, não é a dele. Acho difícil essa coisa. Um novo João Gomes, acho muito difícil. Não é característica diferente, mas é muito bom jogador e vai ajudar. Agora, eu acho que o principal, vocês falaram, é esse time fisicamente melhorar. E aí eu tenho que voltar lá atrás. O Flamengo não fez uma preparação para a temporada corretamente, porque tinha muitas competições, Mundial, decisões de Supercopa. Ele se apresentou depois dos outros, com os problemas de quem é o treinador, saiu, não fica com o Dorival, teve que esperar o outro treinador porque ele ainda tinha contrato com o time anterior. Vamos lembrar, a preparação do Flamengo não foi boa. E o resultado está aí. Você vê que no segundo tempo o time sente, você vê as contusões acontecendo, aparecendo. E o Sampaoli está tentando organizar tudo isso. Está tentando encontrar um caminho. Então, o Goiás está mal, está lá no Z4, é time que vai brigar para isso. Concordo com vocês, não é para... Ai, que maravilha. Não, mas ganhou e eu já vejo, pelo menos... O Fernando acho que falou isso, né? Sim. Já um desenho de uma forma tática de jogar. Espero que ele continue assim, Sampaoli, né, no caso. Ainda mais quando voltar, né, os jogadores estiverem melhor fisicamente nas mãos dele. Eu acho que esse que é o ponto. Porque com o Vitor Pereira, voltando de novo lá atrás, eu tinha dificuldade, às vezes, de saber. O Flamengo é um time que vai propor jogo, que vai controlar o adversário com posse de bola, ou vai ser um time que vai ser reativo, vai buscar o contra-ataque. Não tinha um padrão. Sim. Não tinha uma identidade. Terra arrasada, a gente estava falando aqui. Então, assim, eu entendo muito o ponto do Pascoal. De fato, não é um Flamengo brilhante, como foi, por exemplo, em 2019, para dar o exemplo. E dificilmente vai ser de novo tão rápido, dificilmente vai ser. Mas se a gente voltar lá atrás... O próprio Jorge Jesus, quando ele chega, no início ele teve dificuldade. Sim. Ele teve dificuldade para conseguir... Só tem 2 times brilhantes também, né, gente? Até esse momento, né? Palmeiras e Fluminense, né? Nesse momento, em 2023, né? São os times que estão sobrando no momento. Os outros, o Atlético Paranaense começa a se encontrar. O Botafogo é a grande surpresa. Sim. É a grande surpresa. Agora, Zinho, meninos, tem um negócio que eu acho que é interessante que vai acontecer nesse Flamengo, que eu não sei. Jogo domingo o Flamengo joga, né? Jogo domingo. Domingo. Vai ser a 40ª... Não, sábado. É sábado, Flamengo. Não, o Flamengo joga sábado. A 40ª... Contra o Bahia, na Fonte Nova. Porque depois, na terça, tem Fla-Flu. Será a 40ª escalação diferente. Do Sampaoli? Do Sampaoli. Mas que aqui, sim, mas eu ia entrar justamente nesse ponto, que eu ia jogar para vocês, tem a ver com isso, Mauro, porque acontece o seguinte, muito se colocou em cima da dupla Pedro e Gabriel uma responsabilidade de resolver a vida recente do Flamengo. Dificilmente um treinador poderia sacar um dos dois sem ser criticado, ainda que o Gabriel tenha um torcedor ou outro que não está gostando do futebol e tal. Agora ele vai ter alguns jogos obrigatoriamente sem os dois juntos.
Sim. E eu acho que isso é uma oportunidade, de repente, de entender se o Flamengo vai precisar ser modificado de novo ou se existe a possibilidade da manutenção dos dois sem uma perda de intensidade, sem perda de movimentação. Eu acho que o momento agora é para isso também. Não ter os dois de uma vez é ruim. Sim. Para o São Paulo é assim. Vai ter que optar se vai jogar com os dois ou vai ter que escolher um deles. Mas no próximo jogo tem o Gabriel, porque ele estava suspenso, né? Sim. Então, E não tem o Pedro machucado. Não tem o Pedro machucado, é o que eu tô falando. E quem ganha é o Cebolinha. Então, mas o Cebolinha, vamos ver, quando ele chegou, a primeira escalação dele tinha o Marinho. Ele já deu a dica assim, eu gosto dos caras pelos lados. Ele pôs o Marinho. Aí começou a Marinho não entregar o que ele esperava, mas o Cebolinha sim. Então, ele gosta desse tipo de jogador ali pelo lado. Seja o Bruno Henrique, que volte a exercer, seja o Cebolinha. Eu acho que ali cada vez mais, ainda mais o Cebolinha indo bem, ele vai, para se identificar esse esquema que ele quer, terá um cara ali e esse cara parece que, por enquanto, é mesmo o Cebolinha. Eu acho que quem vai ganhar espaço sem a presença do Pedro, e ele já fez isso contra o Atlético, tendo só o Gabigol, o Matheus França. Sim. Matheus França, ele é um cara que às vezes combina um pouco mais ali com o Gabigol, porque ele tem movimentação, tem qualidade. E é um jogador que... Arrascaeta Mas isso que eu ia falar, quando ele fez isso, ele não tinha o Arrascaeta. A gente vai vir de novo para aquela discussão que o Zinho trouxe. Eu acho que, por exemplo, pensando em um jogo contra o Bahia, talvez ele não entre com os dois juntos. Com o Everton Ribeiro e o Gabigol. Eu acho que isso pode acontecer. Porque, na minha visão, pelo menos para a base de meio campo, hoje esse meio campo tem que ter Pulgar e Vitor Hugo. Eu acho que é um meio de campo que tem qualidade e tem uma capacidade maior de, sem a bola... voltar? Porque o Gerson está em transição, pode ficar à disposição para o Fla-Flu. Como é que você faz? O Gerson, acho que na cabeça do São Paulo, até pela confiança que ele tem, pelo trabalho que ele teve no Olympique de Marseille, foi a melhor versão do Gerson na Europa, ele é titular. Então. E estava jogando bem também. Até a lesão, o mais Gerson... ou menos na função do Vitor Hugo. Jogando ali, né? Como meia pela esquerda né? Ali. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o Flamengo fica hiper forte por esse lado esquerdo. Cebolinha, com Ayrton Lucas e com a chegada do Gerson, fica super forte pelo lado esquerdo. Aí vamos discutir as outras posições, porque eu acho que o Thiago Maia está correndo risco. Porque de primeiro volante o Pulgar está pegando a oportunidade. Eu acho que já pegou. Esse eu tá acho pegando... também. Difícil sacar o Pulgar desse time. Acha, Zinho, que o Pulgar sai do time? Olha, assim, ele fez um bom jogo contra o Racing e fez um bom jogo contra o Goiás agora. Eu gosto mais do Thiago Maia. Em forma, bem, fisicamente. O grande problema para mim é o seguinte, desde o início do ano, as mudanças táticas do time, o Thiago Maia já jogou até de zagueiro pelo lado esquerdo. Então, assim... Nessa formatação de 4 homens no meio campo, eu já falei para vocês qual é o meu meio campo. A minha opinião. Aí o treinador tá lá, é claro, é ele que tem a responsabilidade. Mas o meu meio campo é Thiago Maia, é Gerson pela esquerda, é Everton Ribeiro pela direita e é o Arrascaeta na ponta do losango, como foi o Flamengo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com Dorival Júnior. Esse é o meio... Fisicamente, esses caras inteiros, o problema é que eles não estão. E aí o Arrascaeta voltou agora. 2 atacantes, né, o próprio Thiago Maia. Tem que escolher quem aí assim, escolhe, vai jogar Pedro e Gabigol, vai jogar Cebolinha e Pedro, vai jogar Cebolinha e... Assim, é uma escolha. Eu acho que o Flamengo, a característica do Flamengo, a qualidade desses jogadores, o importante é eles estarem bem fisicamente, que eles o ano todo não passaram assim. Isso prejudicou o Thiago Maia de primeiro volante, porque nenhum treinador escalou ele como o Pulgar está jogando agora, de primeiro, na frente da zaga. Não fica saindo para lá, saindo para cá. Vou fazer uma linha de 3 para construir. Quem vai ser? O Thiago Maia pelo lado esquerdo. Qualidade, pelo que eu vi dos dois jogadores, eu prefiro o Thiago Maia de primeiro volante. Colocando e elogiando a recuperação do Eric Pulgar, que... As chances que teve foram poucas, né? Foram poucas, ele não foi bem. Agora não. Esses 2 últimos jogos, realmente, ele joga bem. Inclusive um ao lado do Thiago Maia, né? Porque o Gerson não estava.
Agora, a minha opinião é essa. Se esses caras tiverem todo mundo recuperado, Arrascaeta ganhou o ritmo dele, Everton Ribeiro, Gerson voltou, tá bem fisicamente, Thiago Maia se recuperou da contusão, eu iria com esse meio campo. Mas o Eric Pulgar vai ter oportunidade de jogar muitos jogos e a gente vê. Vão vir jogos mais fortes. O próprio Fla-Flu da Copa do Brasil é um grande teste, porque dificilmente vai ter Thiago Maia e Gerson juntos. Não acredito que os caras vão se recuperar e aí também colocar direto para um jogo como esse, é melhor você colocar o Pulgar. Ele não quer que se chame mais de Pulgar, né? Eric. O Eric tá com ritmo de jogo. Aí tem que ser ele. Até os caras vão estar voltando. Não dá pra ir com os dois. Ele tá fisicamente na frente até pra ganhar essa vaga aí. Galera, só pra gente finalizar aqui sobre o Pedro, tá? Atenção, informação importante do Fredão, grande Fred Gomes do Globoesporte.com. A lesão do Pedro foi considerada leve e há uma remota chance de enfrentar o Fluminense na próxima terça-feira. Vai depender da evolução do atacante nesses dias, o tempo é curto, mas o departamento médico do Flamengo fará um grande esforço, tá? E comentando aí sobre os colegas, rapaziada, eu anotei algumas situações aqui pra falar com vocês e vamos lá. O Pascoal, ele é implacável com o Flamengo. O Palmeiras joga mal, ganha, ele não, porque o Palmeiras, mesmo jogando mal, ganha. Aí o Flamengo faz um bom jogo, igual fez ontem, não foi nada espetacular, tem que melhorar muita coisa. Ah, porque o primeiro tempo, o Flamengo isso, Flamengo... É um negócio impressionante, tá? O Fluminense está no melhor estágio físico, porque teve uma melhor pré-temporada, não teve Supercopa, não teve Recopa, não teve viagem para o Marrocos para jogar Mundial de Clubes. Então isso aí tem que ser colocado também no debate, tá? O Flamengo teve todas essas competições e o Zinho é muito saudosista, cara. Até gostei do que ele falou ali do Sampaoli e coisa e tal, mas não é porque deu certo com o Dorival que vai dar certo esse ano. O time tem que evoluir, o time tem que ir pra frente. Evoluiu, mas tem que avançar. Entendeu? Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão. Saudações rubro-negras.